numa página muito interessante. Essa página aqui, ó. Abra aí. Abra nessa página. Cada um tem um nome, cada um tem um número. Você pode abrir essa página? Depois de Malaquias, antes de Mateus. O meu tem uma página em branco. Eu comecei a meditar sobre isso. Sobre essa página em branco. Essa página em branco representa 400 anos. Sabia disso? Essa página que para você é em branco, na vida real das pessoas, representou 400 anos. E eu comecei a pensar sobre uma geração, e quantas gerações, as gerações eram passadas por 40 anos. Então, nós estamos falando de 10 gerações, onde Deus manifestou o seu silêncio. 10 gerações que Deus não falou. 10 gerações que Deus não teve acesso à vida das pessoas. Por 400 anos, Deus ficou em silêncio. Eu costumo dizer que o pior juízo de Deus é quando Deus não fala. O pior juízo de Deus não é quando Ele julga uma nação, mas quando Ele fica calado. Esse foi um período pior na história das pessoas. Por quê? Porque Deus se calou. E a Bíblia diz, Jesus disse, que entre os filhos nascidos de mulher, o maior deles foi João Batista. Eu comecei a meditar sobre por quê, Senhor? Porque ele foi o primeiro que Deus falou. Ele foi a primeira pessoa que Deus pôde pegar e usar e falar. Só que o ministério dele foi muito curto. Porque é perigoso durante 400 anos um silêncio de Deus tão forte. E de repente Deus começa a falar. De repente Deus começa a trazer palavras pesadas que a gente não quer ouvir. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, que Ele faria de cada um de nós profetas nas nações. Que nós teríamos e seríamos como aquelas pessoas que seriam como a vara de amendoeira. Ele diz assim, o que você vê, Jeremias? Está no livro de Jeremias, capítulo 1. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu comecei a pesquisar sobre o que significava isso. Você vai entender que em Israel, depois de um longo inverno, coisa que aqui no Rio de Janeiro ninguém conhece, um inverno com neve, frio, né? A primeira vara, a primeira árvore que florescia era a vara de amendoeira, ou de amêndoas. Então ela era pioneira. Todo mundo estava morto depois de um longo inverno. Essa vara se levanta. Abra comigo em Números capítulo 17. Números capítulo 17. Você vai entender uma coisa, queridos, que muitas vezes o silêncio de Deus representa para nós um período terrível. A Bíblia diz aqui em Números capítulo 17, que falou Deus a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, 12 varas, e escrevas o nome de cada uma delas em sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá uma vara. E porás na tenda da congregação, perante o tabernáculo, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, a todos os seus maiorais, deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas dos seus pais,
12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. Versículo 7. E Moisés pôs estas varas diante do Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pois na casa de Levi havia florescido e havia produzido flores, e brotara renovos e dera amêndoas. Olha o que Deus está dizendo. Em primeiro lugar, é uma vara que floresce na frente de todo mundo. Vivemos uma época que Deus está calado. Quer você creia ou não, imagine ou não. Vivemos uma época que Deus está muito em silêncio. Eu vou descer, eu prefiro. Nós vivemos uma época, querido, que Deus está muito calado. E Deus se cala. E o silêncio de Deus é algo terrível. Porque o silêncio de Deus significa que Ele vai vir falar conosco. E Ele vai vir falar coisas que às vezes a gente não quer ouvir. Deus vai vir falar com cada um de nós coisas que a gente não quer ouvir. Tanto é verdade que João Batista, quando ele apareceu, por 6 meses o seu ministério acabou. Imagina, em 6 meses, você está pregando, ministrando, pum, cortaram a tua cabeça. Assim é depois de um grande silêncio de Deus. Por quê? Porque Deus quer consertar tudo aquilo que está errado. Deus quer gerar em nós uma expectativa de conserto. Assim é o ministério profético. Ele traz a luz dentro dos nossos corações, os fundamentos das nossas vidas. A Bíblia diz que os apóstolos e profetas são esses que lançam os fundamentos nas igrejas, sabia? São eles que lançam, são eles que averiguam. Eu sou formado em engenharia civil, então eu posso falar um pouco mais sobre estrutura. Sou formado na UFMG de Minas Gerais. E eu gosto muito de prédio, construção, porque foi inclusive aquilo que eu me formei. E uma das coisas que eu mais vejo é fundação. A fundação das pessoas. Aquilo que as pessoas realmente estão fundamentadas. Não adianta construir um prédio enorme sobre a areia, Jesus disse. Vai vir uma tempestade e a sua casa vai ser derribada. Existem muitos ministérios hoje, muitos pregadores itinerantes, muitas igrejas e muitas pessoas cuja vida está plantada em cima da areia. E eu quero dizer uma coisa, queridos, depois de um longo silêncio de Deus, Deus quer colocar em ordem aquilo que para nós pode parecer desordem, mas para nós, Deus quer trazer vida em nós. Deus quer trazer em nossos corações um sentimento de botar tudo no seu devido lugar. E o silêncio de Deus ali, né, durante aqueles 400 anos, representou algo muito terrível, porque as pessoas não sabiam para onde ir. Porque é mais fácil matar um profeta, mas você não saber para onde você vai. E às vezes, queridos, eu tenho o sentimento que as pessoas estão fazendo as coisas mais no automático. Vivemos uma geração do automático. Vivemos uma geração na qual você aperta um botão, o mundo está diante de você. Está aqui, ó. Até a Bíblia está na tua mão. Uma geração que aperta, o mundo vem aqui, ó. O mundo aparece todo aqui. Em 1 segundo o mundo está aqui. Vivemos uma geração que quer tudo rápido, pronto. Nós queremos formar líderes rapidamente. Líderes não se formam assim. Porque líderes têm que ser provados e aprovados diante de Deus. Vivemos uma geração na qual o caráter fica um pouco de lado e nós buscamos mais resultados do que frutos. Vivemos uma geração que Deus se cala. Por quê? Porque nós queremos tantos resultados. Há uma ganância tão grande no meio da igreja evangélica mundial, não apenas brasileira não, mundial, que Deus fica em silêncio. Deus quer resultados, é óbvio que Deus quer. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer que nós possamos colocar as nossas vidas diante da arca da aliança. Os resultados virão se nós estivermos vivendo perto da presença de Deus. A Bíblia diz que 12 varas foram colocadas diante da arca do testemunho. E uma delas, somente uma dessas varas, floresceu e deu amêndoas. E eu fico pensando que muitas florescem,
mas não dão amêndoas. Vivemos uma geração que quer resultados, mas nós precisamos passar mais tempo na presença de Deus. Vivemos uma geração que valoriza as ações, mas Deus valoriza o que você tem por dentro. Vivemos uma geração que quer ser e fazer e ter, enquanto Deus quer que cada um de nós sejamos e passamos mais tempo com Ele. Eu não sei quanto a você, querido, mas Deus está me mandando entrar numa caverna e passar mais tempo com Ele. Porque Deus está em silêncio. Deus está em silêncio em muitas coisas. Muitos ministérios, Deus se calou, há muito tempo. Deus se calou. E esse silêncio de Deus, 400 anos de silêncio, representam uma geração que não sabe para onde vai. E quando nós não sabemos para onde vai, sabe o que nós fazemos? Nós inventamos o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, nós inventamos alguma coisa para fazer. É do homem. É de nós, ministérios. Quando Deus não fala, nós criamos alguma coisa para fazer. Queridos, quando nós criamos, preste atenção, alguma coisa para fazer nesse período de... Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Quando nós criamos alguma coisa para fazer durante o período de silêncio de Deus, nós vamos ter a obrigação de sustentar, porque Deus não falou. Quando nós criamos no meio de um silêncio de Deus, e nós geramos, nós inventamos, sabe que Deus, muitos ministérios acontecem isso. Deus não mandou gravar um CD. Deus não mandou fazer algumas coisas. Deus não mandou aquela pessoa fazer aquilo, ir para aquele lugar. Deus não mandou. E no meio do caminho você fala, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aquilo que você começou na carne, você vai ter que terminar na carne. Porque somente aquilo que nasce no Espírito, eu tenho a obrigação de sustentar no Espírito. Somente aquilo que eu gero, eu posso sustentar. Somente aquilo que eu mandei vocês irem, eu vou fazer. Aquilo que nós andamos na nossa carne, Deus não pode fazer nada. E sabe o que Ele faz? Ele fica em silêncio. 400 anos de silêncio. 10 gerações que Deus não falou. E você acha que eles não fizeram muita coisa durante esse tempo? Fizeram muitas coisas. Criaram muitas coisas. Criaram tantos ministérios. Geraram tantas coisas. E Deus falou assim, eu vou ficar calado. Porque eu não falei nada. Vivemos uma geração assim, queridos. Não estou falando no mundo. Não é só no Brasil, no Rio de Janeiro. É no mundo. Hoje eu moro fora, eu vejo o que acontece no mundo. Quando Deus não fala, o homem cria. Quando Deus não manda, o homem manda. Quando nós não geramos em Deus, nós acabamos criando algo em nós. E aí me lembra de um texto, que talvez você nunca viu isso. Está em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Só que você vai estudar a vida de Uzias. Se você estudar a vida de Uzias, você vai entender esse contexto do silêncio de Deus. Porque o rei Uzias, ele começou muito bem. Ele começou querendo fazer o que era reto diante do Senhor. Comece a estudar o rei Uzias. Você vai entender que ao longo do seu ministério, do seu governo, ele começou reto, mas ele começou a criar sozinho. Ao longo do seu governo, ele deixou Deus de lado e começou a querer fazer na sua força. Ao longo do seu ministério, eu posso dizer assim, ele começou a tocar em coisas que ele jamais poderia tocar. Ao longo da sua vida, ele chegou a blasfemar, no final da sua vida, ele blasfemou contra Deus, entrando no santuário, sendo como um sacerdote, fazendo o que era blasfêmia diante de Deus. Mas tudo começou reto. Mas o silêncio de Deus, mas ele gerou, ele inventou, ele criou. E nesse processo, às vezes nós sinceramente criamos uma vida que parece com Deus, mas Deus está longe.
E a Bíblia diz que no ano em que Isaías viu, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. No ano em que você não permitir o silêncio de Deus na sua vida, você vai ver o Senhor. No ano em que você deixar morrer tudo que é invenção sua, você vai ver o Senhor de uma forma diferente. No ano em que você disser assim: Senhor, eu não quero inventar. Se o Senhor não for na minha frente, eu não irei. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou falar. Se o Senhor não me tocar, eu não vou fazer. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Mas Deus está todo mundo indo, mas eu não vou. E a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Essa tem sido uma geração com muito silêncio de Deus. E estou aqui para te dizer que, eu posso dizer porque eu sou do Rio de Janeiro. Me considero carioca. Fui criado aqui. Nossa cidade é uma cidade, Deus parou de falar. Deus parou de falar com a cidade. Sabe por quê? Porque nós trocamos a glória de Deus pela glória de homens. Nós trocamos a presença pelo show e o entretenimento. Nós trocamos o que era de melhor, mais precioso, nos utensílios na casa do Senhor, coisas preciosas, e fizemos coisas vis com ela. Transformamos homens em deuses. Transformamos cantores em semideuses. Transformamos pessoas que são irmãos como você e eu. E sabe o que mais? Nós não nos arrependemos. E Deus ficou em silêncio. Eu posso falar porque eu sou daqui. Apesar de não morar mais aqui há muitos anos. Mas o meu coração sempre é daqui, sempre foi daqui. E uma das coisas principais, não apenas no Rio, mas eu sempre disse que o Rio é a capital do Brasil. Não, a capital do Brasil é Brasília. Não é. Eu te provo que a Olimpíada não foi em Brasília, foi no Rio. Porque quando você vê um carioca, você vê o coração do brasileiro. Você vê o dom redentivo da nação brasileira. A alegria do Brasil está nessa cidade. Deus, quando olha para o Brasil, Ele olha para o Rio. O avivamento precisa passar aqui, meu querido. Se o avivamento não passar aqui nessa cidade, não vai tocar a nação. Se não tocar aqui, não vai tocar em alguns lugares na nação. E a primeira palavra que eu vejo, sabe qual é? Arrependimento. Porque em Números capítulo 17 diz que havia murmuração. E eles falaram o quê? O que Deus falou? Coloque todas as varas diante da arca do testemunho. Eu não sei quanto o seu ministério, na sua vida pessoal, mas é tempo de colocar a sua vida diante da arca. Porque se você fizer isso, o seu ministério vai florescer. Você será como uma vara de amendoeira que vai estar na frente de todo mundo, queridos. Na frente de todo mundo, o que eu digo não é na frente só ministerial, na frente, porque Deus vai poder brilhar o seu brilho sobre você. Chegou um tempo nessa nação e nessa cidade que Deus quer chamar os seus para falar diretamente com você. Chegou o tempo que Deus quer não ter meias conversas, entrar direto e falar. Como Ele fez com João Batista, depois de 400 anos de silêncio. Talvez a minha palavra seja uma palavra onde a minha cabeça role. Mas uma das coisas eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque Deus fala comigo. Deus fala comigo. Feche seus olhos por um momento, queridos. Eu sei que existe fome de Deus aqui neste lugar. Eu sei que existe fome de Deus. E sabe uma coisa principal que Deus quer fazer em nossas vidas? Deus quer nos ensinar a nós deixarmos os nossos reis Uzias morrerem. Enquanto o nosso rei Uzias não morrer, enquanto nós não pararmos e falarmos: Senhor, vamos passar mais tempo contigo. Enquanto nós pegarmos o tempo de silêncio de Deus e nós inventarmos alguma coisa, Deus vai falar: eu estou em silêncio conosco.
Mas Deus só está esperando uma dessas varas ficar perto da presença. Deus está esperando os seus filhos chegarem mais perto dele. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, se você puder abrir comigo, diz assim, Isaías 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano que nós permitirmos sermos essas varas de amendoeira, não inventadas pelo homem, mas indo na frente, num veio completamente diferente, nós vamos ver o Senhor de uma forma diferente. Tudo que nós começamos na carne, nós temos que continuar sustentando na carne. Mas tudo aquilo que é gerado no Espírito, vai ser formado no Espírito. Então, Deus está nos chamando como nação, Deus está nos chamando como igreja, como cidade, para voltar para a presença de Deus. É um clamor, é uma bandeira, é uma trombeta de arrependimento nessa cidade. E ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem está sentado não é o seu ministério. Quem está sentado não é aquilo que você vai fazer. Quem deve estar sentado é o Senhor. E eu quero fazer um ato profético essa noite, essa manhã. Queria que você estendesse a sua mão para cá e falasse: Jesus, vem sentar neste lugar, sobre a minha vida. Vem, toma teu lugar sobre a minha vida. Vem, toma teu lugar sobre cada um dos ministérios representados aqui. Senhor, nós queremos arrepender, Jesus, de todas as vezes que o silêncio de Deus me fez fazer alguma coisa. Eu quero te pedir perdão, Senhor, todas as vezes que, quando o Senhor não falou, eu inventei alguma coisa. Quando o Senhor não mandou, voluntariamente eu fiz. Eu queria te ajudar, Jesus. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Vem e toma teu lugar neste lugar. Vem e toma teu lugar nas minhas vidas. Vem e toma teu lugar, Senhor. Nós queremos te pedir perdão como igreja, como cidade, de toda a idolatria. Porque a idolatria faz com que as pessoas tenham olhos, mas não venham, tenham ouvidos, mas não ouçam, tenham boca, mas não falem. A idolatria dentro da igreja gerou uma idolatria dentro do povo. Vem, toma teu lugar, Senhor. Te preparamos um lugar. E nós chamamos Deus para reinar em nós. Tudo aquilo que Deus quer é colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Não existe ordem se Deus não fala. Não existe ordem. Às vezes nós chamamos ordem e Deus chama de morte. Às vezes a gente chama de desordem e Deus chama de vida. Eu costumo dizer que se você for num cemitério, vai estar tudo em ordem. Tudo. E Deus está dizendo, está tudo em ordem, mas eu vejo morte. Ao passo, se você for numa casa cheia de crianças, você vai ver muita desordem, mas Deus chama de vida. Então, às vezes, nós estamos com conceitos errados naquilo que Deus está vendo. A perspectiva de Deus não é a nossa perspectiva. E à medida que nós entendamos que Deus quer colocar em ordem as nossas vidas, nós entendemos então que o silêncio de Deus representa um desespero, deve representar um desespero no teu coração. E o pior juízo é quando ele não exerce nada, porque o povo já não clama mais, o povo já não fala mais, o povo já não entende mais, o povo já não desespera mais, porque o desespero, a fome, é o convite para Deus vir. E se você não tem fome, Deus não vai vir. Se você não tem desespero, Deus não pode tocar. E ele diz em Isaías: olha, eu te gerei no ventre da tua mãe para você ser um profeta. Eu gerei para que você fale, você seja a minha boca. Aquilo que eu falar, você vai falar junto comigo. É tão forte o que Deus quer de nós, uma parceria com Ele. Sabe o que Ele diz? Olha, eu vou fazer você arrancar coisas e plantar
Quer dizer, eu vou andar junto do lado a lado com você. Eu quero que você ande junto comigo, lado a lado, lado a lado. Não adianta andar sozinho, você vai andar lado a lado comigo. Ele diz, Jeremias, você será um profeta. Nós não queremos uma geração que Deus não fale. Nós queremos uma geração que Deus mova. Moisés entendeu isso logo no final da sua vida, quando ele entrou, subiu e viu o Senhor e disse: Senhor, se o Senhor não for na minha frente, eu não quero ir. Tem que existir ministério. Eu tenho feito isso na minha vida, confesso. Já tem 2 anos que eu não gravo nada, assim, no Brasil. Deus falou assim: para. Sabe por quê? Porque eu quero te dar. Eu quero falar com você. E por quantas vezes no automático você faz coisas? Quantas vezes está errado? São resultados. Eu confesso. Tem que fazer, tem que ir, tem que. E Deus falou assim: para, filho, para. A única coisa que eu quero que você faça é ficar perto da minha presença. Porque se você estiver lá, você vai dar fruto. Você será uma vara de amendoeira. No meio de um silêncio de Deus, você vai florescer. Enquanto todos estão ouvindo um silêncio, você vai ouvir uma voz. E você se tornará a minha voz. E a Bíblia diz, voltando em Isaías, capítulo 6, versículo 1, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Existe um momento que você tem que perder para Deus. É o momento em que você entrega, não a sua vida, você entrega o seu ministério para Deus. É o momento em que você sacrifica o seu Isaac. E é o momento que você diz: Senhor, eu não vou mais inventar nada. Não vou inventar evento, não vou inventar nada. Eu quero só fazer o que o Senhor tem para mim. E a Bíblia diz, capítulo 6, versículo 1, abra comigo. Eu vi o Senhor. O que importa a partir de agora é ver o Senhor. O que importa na sua vida a partir desse exato momento é você ver o Senhor. E à medida que você vê o Senhor, a Bíblia diz aqui que sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2, os serafins estavam acima dele e cada um tinha 6 asas e com 2 cobriam o rosto. Querido, quando você entende que algo tem que morrer dentro de você, a Bíblia diz que a sua glória vai cobrir o seu rosto. Você vai começar a enxergar de uma forma diferente. O seu rosto coberto representa Deus irá te levar a ver o que ninguém vê. E uma vez Deus me falou: Ricardo, lembra que os serafins eles tinham olhos sobre todo o corpo? E Apocalipse diz que todo o corpo deles tinha olhos. E eu pensei: para que tanto olho? E Deus falou: sabe por quê? Porque no momento que eles estão voando, às vezes algum olho passa despercebido e um outro olho vai ver. Eles nunca perdem o foco do trono de Deus. O silêncio de Deus significa perder o foco do trono de Deus. O silêncio de Deus representa perder o foco nas prioridades de Deus. E a Bíblia diz então que os seus olhos foram cobertos. A prioridade tem que mudar em nossas vidas. A nossa visão tem que mudar. A forma com que você vê as pessoas, a forma com que você vê a vida precisa mudar. Segundo lugar, diz que os serafins, suas asas cobriram os seus pés. Deus irá te levar por lugares que você jamais iria, a não ser tomado pela glória. Deus irá fazer você ir para lugares que você jamais imaginou que você iria. Terceiro lugar diz, com 2 voavam. Fala comigo, voavam. Deus irá fazer você receber coisas dos céus no momento em que você voar com Ele. O Senhor nos chama para nós mexermos com os nossos fundamentos. Uma das coisas principais que aconteceu aqui com Isaías, está dizendo assim: santo, santo, santo. E clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo. O Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
E eu comecei a pensar, Senhor, como o Senhor vai encher toda a terra? E sabe o que ele me disse? Sabe como eu vou encher toda a terra? Diga para o teu irmão do lado, através de você. Através dos meus filhos que passam tempo comigo. Se nós passarmos tempo com Ele, você vai refletir a glória de Deus. Se você tiver mais tempo de oração na presença de Deus, fizer menos e brilhar mais, você vai manifestar a sua glória nos 4 cantos da terra. E ele diz, você é essa pessoa que eu preciso. E diz o versículo 4, e os umbrais dos portais se moveram com a voz com que clamava. A voz é restaurada. Levante as tuas mãos e fala, Senhor, eu preciso voltar a ouvir a tua voz. Ah, igreja, é tempo de voltar a ouvir a voz de Deus. Ah, o que significa ouvir a voz de Deus? É como uma voz de trovão que entra dentro de nós. É aquela peça que falta. Sabe aquela insatisfação que está dentro de nós? Falta a voz de Deus. A voz. A voz. O silêncio de Deus nos traz desespero, mas a voz de Deus é como o Pai. O Pai que traz segurança para nós. O Pai que traz conforto para nós. A voz do Senhor ecoava. Nós temos que ser essa voz. E aqui a Bíblia diz, versículo 4, a casa se encheu da fumaça. Então disse, ai de mim, que vou perecendo. Coloca a mão no teu peito, filho. Fala, Senhor, ai de mim, Senhor, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu preciso te ver. Feche os seus olhos. Nós temos que ver o Senhor. O maior pecado da igreja é o pecado lá de Éden. A independência da voz de Deus. Deus havia dado uma ordem no Éden. Deus havia dado um comando. E o maior pecado é a independência do comando de Deus. Do governo de Deus. A independência te leva a você criar. Quando o homem pecou, ele pecou porque ele quis ser independente do que Deus havia falado com ele. Quando o homem pecou, ele criou algo para ele que não era para ter sido criado. E nós somos o resultado de tudo isso. E uma vez eu falei, Senhor, faz o seguinte. Existem milhares de planetas. Dá um sumiço na Terra, acabou. Cria outro. Deus falou, não, porque o meu amor, ele nunca descarta aquilo que eu criei. O meu amor sempre cria. Ainda que o homem gerou algo errado, eu nunca vou poder ir contra mim, porque o meu amor não pode fazer isso. O meu coração é sempre de restaurar e trazer de volta aquilo que até que o homem fez de errado, o meu coração não posso, porque eu não posso negar a mim mesmo. Por isso que Deus não destruiu o homem. A semente estava lá. Mas a obediência e a voz é outra coisa, queridos. A Bíblia diz então que ele clamou, ai de mim, Senhor, que sou um homem impuro. E a Bíblia diz que um dos serafins voou, versículo 6, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, diz, que tocou nos teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Feche os teus olhos por um momento. Tudo que Deus está procurando é uma geração que aprende, ainda que pisou na bola, é Ele que conserta as nossas iniquidades. Nem nós sabemos consertar o nosso erro.
nós nos escondemos dele. Quando nós erramos, nós escondemos. Deus falou assim, eu vi o erro do homem. Eu vi o erro e ele se escondeu. Ele viu que ele estava nu. O que significa ver que ele estava nu? Não era somente fisicamente. Ele estava descoberto. Ele havia abandonado a voz de Deus. Ele havia abandonado o comando de Deus. E agora ele estava descoberto. Assim é uma geração do silêncio de Deus. Está descoberta. Assim é uma geração que Deus não pode falar. Uma geração que se esconde de Deus. Assim é uma geração que Deus não pode entrar e acessar. Sabe por quê? Porque o homem inventa o que fazer. E chega uma hora que Deus fala assim, queridos, até o seu erro você não sabe consertar. Eu tenho que trazer do céu o meu melhor, Jesus. Você não vai conseguir consertar a sua besteira sozinho, nem o seu silêncio que você permitiu de Deus. Você precisa que Deus tenha a intervenção sobrenatural dele sobre a tua vida. O silêncio de Deus. Nem o comando do silêncio você tem acesso a ele. Porque você precisa que o próprio Deus apareça para trazer a solução para você. Quão dependente nós somos dos céus. Quão desesperados nós precisamos ser dos céus. Quão necessitados nós somos. É exatamente por isso que Isaías disse: ai de mim, Senhor, porque agora eu entendo o teu silêncio. Ai de mim, Senhor, porque eu entendo o resultado e as consequências do teu silêncio. Ai de mim, Senhor, porque agora eu entendi que o teu silêncio gerou em mim uma independência. No mundo espiritual é o oposto. Você vê uma criança, quanto mais infantil e criança, a criança depende dos seus pais. Mas à medida que o tempo passa, ele não depende mais dos pais. No mundo espiritual é o oposto. Quanto mais você cresce, mais você tem que depender, meu querido. Quanto maior for o seu ministério, mais você tem que depender dele. Quanto mais Deus te faz florescer, mais Deus vai fazer você depender dele. Não adianta, ao não ser que você está criando sozinho. Mas quanto maior Deus projetar e florescer, maior será a tua dependência de Deus. O silêncio de Deus nos faz criar sozinhos. E ele continua dizendo aqui. Então ele disse: vai a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha os seus olhos, não venha a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e converter-se e ser sarado. Deus quer nos sarar. Feche seus olhos, queridos. Deus quer nos sarar, queridos. Eu ia dar um estudo, mas Deus mandou essa palavra simples. Simples, mas profunda. É simples, mas profunda. Porque o Rio de Janeiro precisa voltar a aprender a depender da voz de Deus.